Quero saudar a todos com a maravilhosa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, cumprimentá-los, agradecer a todos que nos acompanham nesta celebração. Hoje é um domingo, Dia das Mães, dia 12 de maio de 2019, e eu creio que muitos de nós já ouvimos falar bastante das mães ao longo do dia de hoje. No nosso canal Jesus Me Defenda, muitos vídeos falando sobre as mães. E eu quero encerrar esse domingo nesse nosso culto falando não sobre as mães, porque sobre as mães muitos já ouviram falar bastante ao longo desses dias, não é? Eu quero falar agora sobre um pai que tem muita vontade de trazer para cada um dos seus filhos uma vida muito melhor. E é sobre esse pai que nós vamos falar hoje na nossa palavra. Mas antes eu quero me colocar junto com você em oração a esse Pai maravilhoso. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, eu te louvo por mais uma vez poder chegar aqui e iniciar esta celebração, agradecendo-te pela semana que concluímos, agradecendo por cada dia de vida que o Senhor nos deu, pelos recursos que chegaram às nossas mãos, te agradecendo pela saúde, pela alegria no coração, pela paz que foi estabelecida em nosso lar. E também apresentando diante do Senhor a nossa semana que está para se iniciar. Esta semana nós queremos pedir a Ti, ó Deus, que o Senhor possa guiar os nossos passos, que o Senhor possa nos conduzir em triunfo, que o Senhor nos dê condição de viver de forma maiúscula nesta semana. Pedimos a Ti, ó Pai, saúde, disposição. Pedimos que o Senhor esteja guiando cada um dos nossos passos. Senhor, eu te peço que o Senhor possa falar conosco por meio da Tua santa e bendita palavra nesse momento em que nós nos preparamos para recebê-la. Há muitas pessoas me acompanhando agora, Deus, e há pessoas que precisam de um toque, precisam de uma resposta, precisam de uma intervenção divina na sua vida. E elas se colocam diante de Ti, acompanhando essa celebração, aguardando ansiosamente para que o Senhor fale com elas. Por isso eu te peço, Senhor, usa-me como instrumento da Tua bênção, usa-me como instrumento do Senhor para falar ao coração de cada uma das pessoas que nos acompanha agora. Querido Deus, eu te peço que o Teu Espírito Santo se manifeste poderosamente, trazendo aquela palavra rema que vai ao coração, aquela palavra que traz direção, que traz cura, libertação, restauração, que traz ânimo e que vem falar aos nossos corações. Assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora eu quero te louvar, te bendizer, te glorificar por meio da canção. Com o nosso irmão Cícero Euclides, vamos louvar a Deus nesse momento. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está Deus está neste lugar. E nesse momento nós queremos agora nos colocar diante de Deus para ouvir a sua santa e bendita palavra.
Nessa nossa celebração, eu convido você para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Aqui nós temos a santa e bendita palavra do Senhor, palavra da salvação, palavra que vem para curar, libertar, sarar, animar. Com certeza, muitos dos nossos ouvintes conhecem essa história. Talvez tenham prestado bastante atenção ou mais atenção no meio dessa história. Porque muitos de nós, quando ouvimos falar da parábola do filho pródigo, a nossa tendência é imaginar que pródigo era somente aquele filho que foi para o mundo, pegou a parte da herança que lhe cabia e foi para aquela terra distante onde ele gastou tudo que tinha com festas, com bebedeiras, com prostitutas e depois, ficando sem dinheiro, sem recursos e sem amigos, foi para um chiqueiro de porcos, onde nem a comida dos porcos lhe davam para comer, e então ele se arrepende e volta para a casa do pai, pedindo que o pai lhe perdoe e o receba de volta, ainda que seja como um dos seus empregados, porque ele não suporta mais viver naquela vida completamente perdida. E então o pai o recebe, põe um anel no dedo, sandália nos pés e promove uma grande festa, mata um novilho gordo para comemorar o retorno daquele filho perdido. E nós olhamos muitas vezes para esta palavra imaginando que perdido só estava aquele que estava no mundo, aquele que estava lá no chiqueiro de porcos. Muitos de nós não paramos para observar que, a despeito do outro filho mais velho estar dentro de casa, ele estava perdido dentro da casa do pai. Ele também era o pródigo. E então, muitos de nós prestamos atenção apenas na primeira parte dessa história. Mas é bom nós sabermos que quando Jesus contou essa parábola, Jesus não contou essa parábola com a intenção de causar uma grande comoção no coração dos seus ouvintes. A intenção de Jesus não era contar sobre esta parábola falando coisas que pudessem levar aqueles seus ouvintes, aquelas pessoas que estavam à sua volta, às lágrimas, à emoção. Na verdade, quando Jesus conta esta parábola, ele a conta contra aqueles que estavam ouvindo. Sabe por quê? Porque Jesus estava cercado por escribas e fariseus, pessoas que se apoiavam na sua capacidade de obedecer e praticar as leis judaicas. Os ouvintes de Jesus estavam ali ouvindo aquela palavra, mas muito provavelmente estavam se remoendo por dentro, porque Jesus não estava contando uma bela história para lhes causar algum tipo de emoção. Jesus não estava contando essa história para expor
expor ali diante daquelas pessoas a bondade de coração, a capacidade que eles tinham de acolher o diferente, a capacidade que eles tinham de relevar algumas situações, perdoar os seus irmãos, abraçá-los e trazê-los para o convívio, para a comunhão. Quando Jesus conta essa parábola, ele conta diante de pessoas que talvez ao longo de toda a sua vida tenha se apoiado, tenha confiado naquilo que faziam, naquilo que praticavam, porque os fariseus eram assim. Eles eram praticantes das leis de Deus e também das leis tradicionais dos judeus. Eram muitas leis. Eles tinham todo um ritual, até mesmo para ir para comer, ir para a mesa de jantar ou para almoçar. Eles tinham seus rituais de purificação. Quando eles voltavam de uma praça, quando eles voltavam da rua, eles tinham ali todo um ritual para se purificar e para se sentirem dignos de estar na presença de Deus. E então eles estão sempre discorrendo diante de Jesus, tentando encontrar uma forma de incriminar Jesus, tentando encontrar uma forma de pegar Jesus, tentando encontrar uma forma de ter algo de que acusar Jesus. Porque Jesus vem expressar diante deles um amor que eles ainda não conheciam. Jesus vem expressar diante deles uma misericórdia que ainda não havia sido revelada de forma tão veemente no coração deles. Eles conheciam muito bem sobre leis, mas conheciam muito pouco sobre o coração de Deus, sobre a capacidade de Deus perdoar e trazer para perto dele o pecador. Então, quando Jesus conta essa parábola, eu volto a dizer, não era para emocionar os seus ouvintes, mas era para mostrar a eles que tudo aquilo que eles praticavam, ainda que com a melhor das intenções, não era suficiente para pagar a dívida que eles tinham diante de Deus. Tudo que eles praticavam no que se diz respeito à sua religião não era suficiente para pagar os seus pecados. Foi por isso que Deus precisou enviar o Messias. Foi por isso que Deus precisou enviar Jesus Cristo. Foi por isso que Deus precisou se formar ou se transformar em homem e habitar entre os homens. Foi por isso que Deus precisou mandar o seu Filho Jesus para a cruz. Porque os esforços humanos, a capacidade humana de obedecer leis não era suficientemente boa ao ponto de pagar todos os seus pecados. Foi por isso que Jesus veio ao mundo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então aqueles homens que estão em volta de Jesus, eles não conseguem aceitar isso. Eles não conseguem receber Jesus como o Cordeiro Santo de Deus. Eles são arrogantes, prepotentes e eles se amparam, se apoiam na sua capacidade de praticar a lei, ainda que com a intenção errada. Porque no fundo, o Deus a quem nós amamos e servimos é um Deus que não quer simplesmente escravos que lhe obedeçam, porque foi assim que se comportou aquele filho mais velho. Veja que ele diz ao pai: todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas o que Deus quer não são escravos. O que Deus quer são filhos, ainda que com limitações, ainda que com dificuldade, mas filhos que lhe amem. Deus não está em busca de escravos. A arte da escravidão é coisa humana, é coisa de um coração que não tem o amor perfeito, o amor ágape, o amor de Deus. Se Deus quisesse escravos, Ele tinha criado escravos, mas Ele criou um homem livre que teve inclusive a capacidade de desobedecê-lo no paraíso. E quando eu olho para esse Deus, eu me apaixono ainda mais por Ele. Porque se Deus teve a capacidade de perdoar aquele que o desobedeceu lá no paraíso,
e enviou seu Filho para resgatar essa humanidade que estava representada na pessoa de Adão, que o desobedeceu, vivendo uma vida perfeita, sem todos os problemas, dificuldades e limitações que nós vivemos. Se Deus teve capacidade de perdoar aquele que pecou, mesmo vivendo diante da perfeição, porventura esse Deus não perdoaria a mim, a você, aquela que se prostitui, aquele que às vezes pratica crimes? Será que Deus não teria capacidade de perdoar aqueles que vivem num mundo completamente caído, destruído? Nós não vivemos no paraíso, nós vivemos num mundo que às vezes nos oprime, que às vezes nos faz fazer coisas que nós não queremos, e quando nós fazemos, nós às vezes até nos assustamos ao ver o que estamos praticando. Quando eu vejo Deus perdoando Adão, eu me alegro ao saber que se Ele foi bom para perdoar aquele que o desobedeceu, tendo tudo e vivendo no paraíso, quanto mais a mim, que vivo nesse mundo devastado pelo pecado. Então o que Jesus queria com essa parábola era ensinar aqueles homens de corações endurecidos que Deus tem capacidade para perdoar e para acolher de volta o seu Filho, aquele que foi ao mundo, aquele que desperdiçou. Deus tem essa capacidade, porque o desejo de Deus não é que o pecador simplesmente seja destruído, não é que o pecador morra. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Porque Deus não quer que o pecador morra, mas sim que se converta e viva. Então, com essa palavra, Jesus queria nos convidar a uma consciência de que Deus é esse Pai que recebe o Filho que estava perdido, que o insultou pedindo parte da herança, que o abandonou, que o desprezou e foi ao mundo viver a sua própria vida, fazendo aquilo que ele tinha vontade. Deus está personificado na pessoa desse Pai, esse Pai de amor que aguardou seu Filho voltar e o abraçou, e o beijou, e o colocou diante da sua família novamente, não como um escravo, não como um empregado, mas como um filho. Quando nós temos essa consciência, então nós podemos também ter libertação daquilo que nos oprime. Eu quero convidar você a olhar para essa parábola, lembrando que muitos de nós, às vezes, temos essa consciência do filho mais velho. Às vezes olhamos para pessoas que são piores do que nós e às vezes temos a tendência de tentar rejeitar essas pessoas. Nós temos às vezes facilidade para acolher algumas pessoas boazinhas, certinhas, que fazem as coisas segundo as nossas expectativas. Mas quando nós nos deparamos com aquelas pessoas que não conseguem atender às nossas expectativas, nós muitas vezes nos comportamos como o filho mais velho e não queremos receber essas pessoas. Nós dizemos que essas pessoas não são dignas de poder estar aqui, mas quando eu digo que ela não é digna, eu também estou confessando diante de Deus que eu também não sou digno, pois ninguém é digno de receber o favor de Deus. Não há nada em nós que nos faça dignos do céu, da eternidade, do sacrifício de Jesus. Deus não enviou Jesus porque nós éramos dignos de ter um Salvador. Ele enviou porque Ele nos ama. Ele enviou porque Ele te ama, porque Ele te ama com um amor tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que é suficientemente capaz de perdoar todos os seus pecados, que é capaz de te receber mesmo na sua indignidade. Deus enviou Jesus não porque merecemos ser salvos, mas porque Ele quer nos salvar. O grande plano de Deus é resgatar o que estava perdido. E quando eu entendo que todos nós estávamos perdidos, então eu não fico olhando como esse irmão mais velho, eu não fico olhando com esse ar de reprovação. Quando eu entendo que eu também tenho os meus pecados, quando eu entendo que às vezes, mesmo estando na igreja, eu estou na casa do Pai, mas servindo-o com a consciência de escravo, quando eu entendo isso, eu posso ter libertação, cura e restauração.
Talvez alguns de nós estejam há muito tempo na casa do Pai, fazendo tudo certo, tudo direitinho, mas com uma consciência de escravo, fazendo como que alguém que espera ser recompensado pela sua bondade. E se você estiver esperando recompensa pela sua bondade, saiba que você jamais será recompensado, porque não há ninguém que seja bom senão Deus. Foi Jesus que disse isso. Toda a nossa justiça é como trapos de imundícia. Nós não conseguimos alcançar o favor e o amor de Deus por meio dos nossos méritos, por meio das nossas coisas certinhas. Nós só podemos alcançar quando nós nos rendemos diante dele, reconhecendo que somos miseráveis, que somos falhos, que somos pecadores, que tentamos fazer o bem, mas nem sempre conseguimos, e às vezes que conseguimos, às vezes fazemos com uma consciência errada. Então, diante disso, diante dessa parábola, todos nós devemos nos achegar diante de Jesus e dizer: Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, nós queremos esse amor sobre nós, o amor desse Pai. Nós queremos entrar para dentro dessa festa, sabendo que somos indignos, mas que pelo teu sacrifício nós podemos nos achegar à mesa do Pai. Nós queremos então agora receber, diante dessa palavra, nós queremos receber o perdão de Deus sobre os nossos pecados, sobre as vezes que nos sentimos melhores do que os outros e nos achamos na condição de julgá-los, de às vezes reprimi-los, de às vezes colocá-los para fora da festa. Senhor, diante de Ti nós pedimos: tem misericórdia. Tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia de todos nós. Senhor, ajuda-nos a ter um coração quebrantado, perdoador, acolhedor, porque nós também, Pai querido, pecamos, deslizamos. Muitas vezes somos arrogantes, somos prepotentes, muitas vezes fazemos até mesmo o bem, mas com pensamento de segunda intenção. Senhor, diante de Ti nós nos achegamos pedindo o Teu perdão, pedindo que o Senhor faça com que cada um de nós consiga compreender que o que nos faz pessoas melhores e o que nos leva à salvação não são os nossos méritos, nem deméritos, mas é o amor que o Senhor amou o mundo, que foi suficiente para entregar o seu Filho, para que esse desse a vida por nós, para que nós não perecêssemos, mas tivéssemos vida eterna. Senhor, ajuda no dia a dia nós termos paciência com esse e com aquele. Ajuda-nos, ó Pai, a ser pessoas misericordiosas, ter compaixão daqueles que são falhos, daqueles que são pecadores, porque, Senhor, também falhamos e pecamos, também carecemos do Teu perdão, da Tua misericórdia. Lembramos da oração que o Teu Filho nos ensinou, que diz: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que o Senhor possa perdoar as nossas ofensas, assim como nós queremos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E assim nós queremos estar à mesa com o Senhor, que é Pai, Pai de bondade, de graça, de misericórdia. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero profetizar uma semana de bênçãos, de muitas realizações. Quero profetizar que a partir de amanhã mesmo você vai ver uma grande transformação na sua vida. Portas se abrindo, recursos chegando, a cura se manifestando, libertação e restauração para você e para toda a sua família, para que Jesus seja exaltado na sua vida. Amém. Amém. Compartilhe o link da nossa transmissão com mais pessoas, dê o seu like no vídeo e deixa também o seu comentário aqui que nos ajuda no canal. Fique com Deus, eu tô indo com Ele também.